Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Galerinha do terceiro ano, esse é o vídeo de número 2 sobre fermentação alcoólica e oxidação alcoólica. Este vídeo estará falando apenas sobre a oxidação alcoólica. Lembrando que a gente falou na página 84 e depois da página 84, vou mostrar também para vocês o livro. Na página 84 tem um texto, estão vendo que tem um texto, ó. Tem esse texto bem aqui, ó. Aqui, e aí ele termina aqui em cima, com apenas três questõezinhas, aliás, para vocês responderem sobre o texto. Ele está falando sobre o isopropanol, tá certo? Que a gente vai falar um pouquinho sobre ele nesse vídeo também. Então façam essa atividade e a do final do livro que eu vou falar já já. Deixa eu botar logo o slide para a gente não perder tempo e esse vídeo não ficar grande, tá certo? Então vamos lá, continuando a partir da página 85, já que paramos na 84. A gente vai ver agora só a oxidação alcoólica. Vamos entender a oxidação. A gente já viu a fermentação a partir da cana. A gente vai voltar um pouquinho no assunto de gasolina e entender a oxidação alcoólica. Antes disso, vamos entender o que os antidetonantes utilizados na gasolina eles fazem. Gente, nos Estados Unidos, lá em 1990, eles utilizavam uma substância para aumentar a octanagem da gasolina. Lembra que a gente já falou de octanagem nos outros capítulos? Então, essa substância era conhecida por MTBE, que é um composto classificado como éter. MTBE, outra função. Lembrando, no outro vídeo, além do hidrocarboneto que a gente já estudou, a gente viu no outro vídeo os álcoois, o fenol, tá certo? Acetona e o aldeído. A gente viu um pouquinho sobre éter, agora a gente vai entender o que é um éter, tá certo? Aqui está a molécula do MTBE. O nome sistemático dessa molécula, de acordo com a IUPAC, vai ser 2-metoxi-2-metilpropano. Por que 2-metoxi-2-metilpropano? Eu já vou logo explicar aqui. Toda molécula que tiver um heteroátomo, olha aqui um heteroátomo, tá certo? Que é um átomo diferente de hidrocarbonetos, ele vai ter um infixo oxi, não é sufixo. Quando for heteroátomo é o infixo oxi. Veja que no final continua O de hidrocarboneto, é um infixo que vai ter que ser oxi, tá certo? Então 2-metoxi-2-metilpropano, tá certo? Ó, você vai ignorar esse carbono aqui e vai contar. Ó, eu posso contar daqui de baixo, ou daqui, tanto faz de onde eu cortar. Sempre vai ser o carbono 2 que vai ter o metoxi, que é um met, tá? Um metil aqui, eu ignorei ele da molécula principal. Eu ignoro da principal porque ele está para lá, então só tem um para lá, tá? Vai ser um met, tá? E oxi, aí eu boto oxi. Então tem um metoxi aqui no carbono de número 2, tá certo? Eu posso começar a contar daqui, tanto faz. Sempre vai ser o carbono 2, né? Então no 2 tem um metoxi e no 2 também vai ter um metil. Por exemplo, se eu começo a contar daqui 1, 2, 3, tá? Então essa vai ser aqui, ou daqui 1, 2, 3. Sempre no 2 vai ter um metoxi para lá e vai ter um metil para cá. Então 2 metoxi, 2 metil e aí eu termino com prop, são 3 carbonos, é prop, tá? An, que é só ligação simples, e O, hidrocarboneto. Por isso ele tem esse nome, 2-metoxi-2-metilpropano. Então vai ser sempre infixo oxi nos éteres. Eu posso chamar também de tércio butílico e metílico, porque aqui tem 3, né? Tem 3 metilos, tá certo? Então é um tércio, são 3 ligados, tá? Butílico, porque aí vamos ter a molécula completa aqui, né, na linha, se a gente pegar ela, e metílico também para aqui do canto. Mas a gente vai focar só no oxi aqui para a gente entender mais, tá certo? Aqui tem outros exemplos para a gente entender o oxi. Ó, essa molécula aqui, a molécula 1-metoxipropano. Ó, no carbono de número 1, já está até contada, 1, 2, 3, são 3. Se são 3 é an, porque a ligação simples é O, hidrocarboneto. Propano, tá certo? E no carbono de número 1 tem um oxi, e é só um carbono aqui, então é metoxi. Aqui o 2-metoxipropano, mesma coisa, ó, só tem 3, só que agora está no 2, né? No carbono 2 tem um oxi e também um met, então 2-metoxi. Se tivesse outro carbono sendo puxado aqui, 2 carbonos, né, diferenciado do oxigênio, aí eu poderia chamar de etoxi, porque seriam et. Se tivesse 3, propoxi, certo? E assim vai indo, tá certo? Vamos lá, voltar então à octanagem. Lembra que a gente tinha falado de octanagem nos outros capítulos? Olha aqui, ó, gente. O índice de octanagem do benzeno é grande, do tolueno é grande, do pestileno é grande. Todos aqui têm um anel benzeno, né? Do metanol é muito grande, do etanol também é muito grande, mas o do MTBE também é enorme. Então por que? Se ele é bom, se ele tem essa octanagem toda, por que ele foi proibido? Vamos entender agora. A octanagem do MTBE é maior do que a do etanol, porém ele vai gerar aldeídos e outros poluentes atmosféricos. O MTBE é solúvel em água e pode contaminar rios e lagos.
ele vai ter o cheiro ruim, o odor ruim, foi proibido e substituído ao longo do tempo por outros antidetonantes, como o etanol. Então todos, né, são considerados antidetonantes, tá certo? E ele vai ter esse pequeno detalhe aqui que é o pior, não é só o cheiro ruim, mas é liberar aldeídos demais na atmosfera. Os aldeídos, eles fazem mal para o corpo, a gente vai ver já já. Além de ser, aqui ó, agora, oxidação de alcoóis em problemas ambientais decorrentes do uso do etanol como combustível. Além de ser renovável e ter uma excelente octanagem, o etanol emite menos dióxido de carbono na atmosfera, o CO2, ele emite menos, trazendo diversos benefícios em relação à gasolina comum. Porém, nem tudo são flores, né? Nem tudo é benefício. Então a gente vai ver agora, por exemplo, que o etanol, 94% de etanol, libera muito mais metanol do que a 100% de gasolina, quase o dobro. E ele também libera quase 10 vezes mais, ou mais, quase 10 vezes mais etanol também na atmosfera. Os aldeídos, tanto o metanol, a gente já aprendeu que o final al significa aldeído. Então, tanto o metanol quanto o etanol, eles fazem mal para o ser humano. O uso do etanol desde 1931 teve um aumento enorme na emissão de aldeídos na atmosfera. Os aldeídos fazem o quê? Eles são tóxicos aos seres humanos. Eles vão causar problemas respiratórios, problemas cardíacos nas pessoas, tá? Porém, as pesquisas apontam que a evolução dos catalisadores dos carros, a evolução dos motores, fez com que, segundo uma pesquisa do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, diminuiu esse nível de aldeídos na atmosfera em São Paulo. Então, ao longo do tempo, ó, de 1985 até 2015, diminuiu bastante o número de aldeídos na atmosfera que fazem mal, que podem causar todos esses problemas, né? Tá aqui já explicado, ó. Eles são cancerígenos, pode causar câncer, os aldeídos. Eles são precursores do ozônio troposférico, que ele vai causar doenças respiratórias. O etanol, por exemplo, que é o acetaldeído, que é o nome sistemático dele, é formado por uma reação química que tem o etanol como reagente. Essa reação química que a gente vai chamar de oxidação. Vamos entender aqui, ó. Quando o suprimento de gás oxigênio não é suficiente, ou quando a energia de ativação para a conversão do etanol em dióxido de carbono e água não vai ser atingida, ela vai ocorrer essa oxidação parcial do etanol, que vai formar o etanol, que é o que prejudica a gente, tá certo? Então o que é uma oxidação? É quando tem aquela oxidação incompleta, não suficiente de oxigênio. Por exemplo, ó, meia molécula de O2. O2 é o oxigênio que a gente respira, aquele ar puro, né? O2. Meia molécula de O2 é o quê? É só um O, né? Quando você acrescenta só um oxigênio, vai ter aquela oxidação incompleta. É só um oxigênio, aí vai acontecer isso, ó. O etanol, tá vendo essa molécula aqui de carbono? Ela é ligada com 2 hidrogênios. O que vai acontecer? Quando acrescenta um oxigênio, essa ligação vai ser quebrada com um hidrogênio e vai haver uma ligação dupla aqui com o oxigênio. A gente sabe que uma ligação simples do grupo hidroxila forma um álcool, etanol. Uma ligação dupla do grupo carbonila na ponta vai gerar um aldeído. Se fosse no meio, geraria uma cetona, mas como é na ponta, gera um aldeído, o metanol. Essa ligação dupla, essa quebra desse hidrogênio que esse carbono tinha e esse outro hidrogênio que o oxigênio tinha, vai formar água. Então, essa oxidação é quando você acrescenta um oxigênio, ele vai formar uma água e vai retirar 2 hidrogênios, formando um aldeído que vai fazer mal à respiração da pessoa. O etanol, ele também pode se oxidar, tá? Do mesmo processo, ó, meio O2, ou seja, só um O. Vai acontecer a mesma coisa, só que aí ao invés de gerar água, ele vai se intrometer no meio aqui, ó, tá vendo, ó? Dupla ligação e outra ligação bem aqui, de oxigênio. Ele é muito mais produzido, ó, aqui, ó, o número de oxidação dele é mais 3. Ele tem muita oxidação e pode causar muito mal ao ser humano, tá certo? Ele vai formar o ácido acético. Pronto, chegamos agora em uma coisa. O composto formado ácido acético, também conhecido como ácido etanóico, ele vai pertencer a outra classe de compostos, os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos têm mais um grupo. Lembra do grupo fenol? Lembra do nosso grupinho carbonila? Do nosso grupinho hidroxila? Então, se você juntar um grupo hidroxila, tá certo aqui, ó, hidroxila, é ligação simples, com um grupo carbonila, que é a ligação dupla, você vai gerar o grupo carboxila, que é aqui, ó, só observar, é o grupo
carbonila junto com o grupo hidroxila, tudo junto aqui forma o grupo carboxila. Então é uma ligação dupla de oxigênio e um carbono, e nesse mesmo carbono tem uma ligação simples de oxigênio, um OH. E aí vai formar o grupo carboxila, vai formar os ácidos carboxílicos, e pelo nome você já percebe, os ácidos é aquilo que realmente faz muito mal para qualquer tipo de organismo. São muito oxidantes, são muito presentes para causar mal às pessoas, né? Os ácidos. O ácido acético ou ácido etanóico, ele também pode oxidar, tá certo? Com duas moléculas de oxigênio, e aí sim, finalmente, ele gera o dióxido de carbono muito mais oxidado, que faz muito mais mal ao meio ambiente, e duas moléculazinhas de água. Ou seja, se esse gás esse dióxido de carbono, esse gás carbônico aí, ele fosse gerado direto do etanol, beleza, ele não faz tão bem à saúde, mas ele ia ser um mais um ali, ou um zero. Ia ser um nível ok. Se ele fica oxidando, aldeído, ácido carboxílico, ele vai gerar muito mal ao meio ambiente. Esse é o problema. É a oxidação incompleta do etanol, é o que vai pode causar essa poluição no meio ambiente. Estão começando a entender agora e aprender esse novo grupo carboxila, tem o grupo carbonila, tem o grupo hidroxila, certo? Tem o alquila, lembra do alquila, que é só hidrocarbonetos, o grupo fenol, tá certo? Vão entendendo isso daí. Alguns valores aqui de temperatura de ebulição de alguns aldeídos e ácidos carboxílicos contendo o mesmo número de átomos. Então, por exemplo, o metanol e o ácido metanóico, a diferença é um oxigênio a mais, só que vai ter aqui no ácido diferente do metanol, o resto é tudo igual, é só um oxigênio a mais. O que que faz? Olha a temperatura de ebulição, 101 graus do ácido, é menos 19 do metanol. O metanol vira gás fácil, o ácido para virar gás, olha como é ácido. O etanol, olha aqui, ó, 20 graus só, olha o ácido etanóico. O propanol, 48. Olha o ácido propanoico, pelo amor de Deus, né? E aqui também alguns outros compostos aqui de ácidos, o metanoico, o etanóico, o propanoico, o hexanoico. Dá para você entender já quantos carbonos tem cada um, né? Só pelo nome. Met, aqui vai ter 1, certo? Et, aqui vai ter 2, prop, aqui vai ter 3, ex, aqui vai ter 6, tá? Aqui a massa molar, o peso, eles são solúveis em água, já o ácido hexanoico não é tanto, porque tem muito mais carbono, tá? E aqui uma constante de ionização. Então, só para a gente entender nessa oxidação. Para a gente fechar aqui na página, então, já estamos na 89, se eu não me engano, as duas últimas páginas aí, ó. Biotecnologia e a produção do isopropanol, que eu falei que eu ia falar sobre ele. O isopropanol é aquele textinho que vocês vão ler e responder aquela atividade. O isopropanol, que é o propan-2-ol, é o nome sistemático dele, tem 3 carbonos, prop, tá? Só ligações simples. No carbono de número 2 vai ter um grupo hidroxila, ou seja, vai ser um álcool, né? Tem ol aqui no final. Ele pode ser utilizado como biocombustível na presença da fermentação de uma bactéria chamada Clostridium acetonbutylicum, tá certo? Então ele também pode ser fermentado ali, né? Quando tem ação de enzimas, quando tem ação de micro-organismos, de bactérias, gente, é fermentação. Oxidação é quando mistura com o ar, né, com aquele oxigênio incompleto. Já deu para pegar aqui praticamente o conteúdo, tá? Bom, o isopropanol ele vem da cana-de-açúcar e tem seu grupo hidroxila ligado a um carbono secundário, tá certo? Ele vai ser ligado a um carbono secundário, sendo considerado um álcool secundário. Ó, tá aqui, ó. Ele é ligado a um carbono que é secundário, tá vendo? Ó? 2 carbonos ligados ao carbono que ele tá ligado, que o grupo hidroxila tá ligado. Então isso aqui é chamado de um álcool secundário. A oxidação parcial também do isopropanol não possui aldeídos, mas vai se transformar numa acetona, porque ele é secundário. Como ele é secundário, ó, quando mistura com aquela oxidação incompleta, com só um oxigênio, o que acontece? Vira uma ligação dupla, e eu já falei para vocês, o grupo carbonila, se tiver na ponta é aldeído, se tiver no meio é cetona. Então ele vira uma propanona, tá certo? E gera também uma água. Então ele já não vai gerar um aldeído que faz tão mal ao organismo do ser humano, ele já vai gerir uma cetona. Aqui estão todas as etapas de oxidação de álcools primários, secundários e terciários, tá? O primário, que é o etanol, a gente já sabe, ele passa por aquela oxidação lá, aí ele vai gerar um intermediário instável, vai perder água e aí gera o etanol. Quando gerar o etanol vai ter aquele outro processo também, e aí gera o ácido etanóico, depois do ácido etanóico gera o carbono, o gás carbônico, que a gente já viu todo esse processo. Quando é um secundário, que eu estava mostrando agora, né, por exemplo, a propan-2-ol, tá certo? Ele vai gerar ali um intermediário instável, também vai perder oxigênio, vai gerar um propanona, porém não vai haver reação, ele não vai gerar um ácido,
Porque a propanona não dá origem a nenhum ácido carboxílico, porque não vai ter átomos de hidrogênios ligados ao grupo carbonila da cetona. Não vai ter nenhum oxigênio ligado aqui ao grupo da carbonila da cetona, porque já é grupo carbonila. Se fosse grupo hidroxila, é ligação simples, aí teria um hidrogênio. Como não tem hidrogênio, não vai ter reação aqui. E a mesma coisa acontece com o carbono terciário. O terciário porque tem 3 carbonos, secundário aqui tem 2. E primário aqui porque só tem 1, tá? Para vocês entenderem. Esse, por exemplo, é o 2-metilpropano-2-ol. Não vai ter reação, tá? Porque os álcools terciários, eles não são oxidados, não tem condição de formação do intermediário instável, só para a gente fechar aí o conteúdo. Então, beleza, vimos a fermentação alcoólica, vimos a oxidação alcoólica, aprendemos o grupo fenol, o grupo alquila, o grupo hidroxila, o grupo carbonila, o grupo carboxila e algumas funções também, né, além da fenol, da álcool, aldeído, cetona, os ácidos etanóicos, o éter a gente viu também, e a partir dos próximos capítulos a gente vai ver o éster. O éster também é importante, tá? Aprendemos também os finais, né? Quando é álcool termina em ol, quando é aldeído termina em al, quando é cetona termina em ono, quando é ácido a gente coloca a palavra ácido no começo, né? Eu acho que eu nem comentei isso, mas coloca a palavra ácido no começo, é só essa ali a diferença. E o ílico também no final, bota o ílico também no final. E quando é éter, bota oxi como infixo no meio. A gente está vendo essas coisinhas. Vão reestudando, vão lendo o livro, vão repesquisando e fazendo as atividadezinhas que eu falei também. Página 91 e 92 tem 6 questões para fechar, tá certo? Para vocês terminarem e fazerem aí as atividades, tá bem? Tá bem aqui, ó. Começa aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Começa aqui e termina aqui. Tá certo? Terminando nessa página. Aqui já vai ser a síntese do biodiesel. A gente vai aprender o extra. Gente, é isso. Obrigado. 2 videoaulas simples, resumido o assunto. Espero que tenham aprendido. Assistam, comentem aí embaixo para eu saber que vocês assistiram. E valeu, galerinha do terceiro ano. Até as próximas videoaulas. Tchau!